Olá, exploradores do Infinite Space. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios do universo. Antes de mergulharmos em uma das notícias mais eletrizantes da astronomia, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma de nossas jornadas cósmicas. Preparem-se, porque nesta semana, a comunidade científica foi surpreendida com um anúncio que pode mudar para sempre nossa compreensão sobre a vida no universo. Cientistas, usando o telescópio espacial James Webb, encontraram os mais fortes sinais até agora de possível vida fora da Terra. Vamos desvendar juntos o que significa essa descoberta de DMS e DMDS no planeta K2-18b. Venha comigo. Nesta semana, a comunidade científica foi surpreendida com um anúncio que pode mudar para sempre nossa compreensão sobre a vida no universo. Cientistas, usando o telescópio espacial James Webb, o mais poderoso observatório já lançado ao espaço, encontraram o que chamam de os mais fortes sinais até agora de possível vida fora da Terra. DMS significa dimetilsulfeto. Essa é uma molécula muito importante porque aqui na Terra é produzida unicamente pela vida. Micro-organismos no oceano, como algas fitoplâncton, são os responsáveis por isso. Estudos teóricos ao longo das últimas 2 décadas previam que moléculas como o DMS seriam biomarcadores muito robustos. O local dessa descoberta? Um planeta distante chamado K2-18b, localizado a 124 anos-luz da Terra, na constelação de Leão. Desta vez, observamos novamente o planeta, mas em uma faixa de comprimento de onda diferente. E o que estamos encontrando é uma evidência significativamente mais forte, em um nível de 3 sigma para uma presença de DMS ou DMDS, ou ambos. Agora, o DMDS, assim como o DMS, também é um biomarcador forte e único aqui na Terra. E também já havia sido previsto como um biomarcador em planetas com atmosferas ricas em hidrogênio. E o que há de novo é a possibilidade de uma ou ambas dessas moléculas estarem presentes. Esta descoberta não é apenas mais um pequeno passo na busca por vida extraterrestre, mas potencialmente um salto gigantesco que poderia confirmar que a Via Láctea está repleta de vida e que não estamos sozinhos no universo. O mais impressionante foi a quantidade de substâncias associadas à vida detectada neste planeta, que é milhares de vezes maior do que na Terra, sugerindo um mundo possivelmente repleto de vida. Este é um dos momentos mais profundos para mim pessoalmente, assim como astrônomo, porque pela primeira vez na história da nossa espécie, podemos realmente estar vendo sinais de vida em outro lugar. Por outro lado, isso também pode ser um sinal de um novo processo químico que não é produzido por vida. E mesmo isso já seria um avanço monumental porque, de qualquer forma, estamos observando novos processos químicos em um planeta que pode ser habitável. E já mostramos isso em estudos teóricos, que isso era possível. Então, na minha visão, este é um momento transformador, não apenas para a ciência planetária, não apenas para a comunidade científica, mas para encontrarmos nosso lugar no universo como espécie. Esta não foi a primeira vez que sinais intrigantes apareceram em K2-18b. Em 2023, os primeiros indícios já haviam sido observados, mas os pesquisadores foram extremamente cautelosos, porque a confiabilidade era de apenas 50%. Por causa disso, eles decidiram manter o pé no chão até terem mais certeza. Mas o interesse voltou a crescer quando, em 2025, uma nova análise foi feita com o telescópio James Webb, trazendo resultados ainda mais sólidos. Dessa vez, os cientistas conseguiram detectar com clareza moléculas chamadas dimetilsulfeto, ou DMS, e dimetildisulfeto, que leva a sigla de DMDS. Apesar de parecer complicado, o importante é saber que aqui na Terra essas substâncias são produzidas apenas por seres vivos, principalmente pelo fitoplâncton e por algumas bactérias marinhas. Quando sentimos o cheiro do mar, estamos sentindo justamente o DMS liberado por esses organismos. E agora, esses mesmos compostos, que são considerados assinaturas de vida, foram encontrados a trilhões de quilômetros de distância em outro planeta. Para entender como chegamos até aqui, vale lembrar que o K2-18b foi descoberto em 2015 pela missão K2 da sonda espacial Kepler. No começo, ele era só mais um entre milhares de exoplanetas catalogados, mas logo chamou atenção por estar na zona habitável de sua estrela, uma região onde pode existir água líquida,
uma condição essencial para a vida como conhecemos. O K2-18b é um planeta bem diferente da Terra. Ele tem cerca de 2,6 vezes o diâmetro do nosso planeta e é 8,6 vezes mais massivo. Os cientistas o classificam como um planeta subnetuno, porque ele é maior que planetas rochosos como a Terra, mas menor que gigantes gasosos como o Netuno. Ele orbita uma estrela pequena chamada K2-18, uma anã vermelha que é menos quente e menos brilhante que o nosso Sol. Por causa disso, um ano em K2-18b dura apenas 33 dias terrestres. E como ele está a 124 anos-luz de distância, a luz que vemos dele hoje começou a viajar até nós em 1901, muito antes de imaginarmos telescópios espaciais. Atualmente, não existe uma estimativa exata do tempo de existência dessa estrela, mas por ser uma anã vermelha, é possível afirmar que essas estrelas costumam ter vidas muito longas, geralmente na casa de dezenas a centenas de bilhões de anos, bem mais do que a idade atual do nosso universo. Portanto, mesmo sem um valor preciso, é seguro dizer que ela já existe há bilhões de anos e ainda deve continuar ativa por um período muito maior. Em 2019, o telescópio espacial Hubble já havia detectado vapor de água na atmosfera de K2-18b, aumentando o interesse dos cientistas. Isso sugeria que poderia existir um oceano sobre uma camada espessa de atmosfera rica em hidrogênio. Mas só com o lançamento do James Webb, em 2021, foi possível analisar com muito mais detalhe a composição química desse planeta distante. As primeiras observações detalhadas, feitas em 2023, mostraram água, dióxido de carbono e sinais fracos de metano e DMS. Como o sinal era fraco, os cientistas preferiram não tirar conclusões apressadas e aguardaram mais dados. Essas provas vieram em 2025, quando uma nova observação, usando outro instrumento do James Webb, confirmou sinais muito mais claros de DMS e agora também do DNDS, composto relacionado ao DMS. 2 anos atrás, em 2023, nós relatamos uma inferência ainda muito preliminar da presença de DMS nesse planeta, com um conjunto diferente de observações feitas com um instrumento diferente, na faixa de 1 a 5 micrômetros, mas as evidências eram muito frágeis. Então, desta vez, observamos o planeta novamente em outra faixa de comprimento de onda, e o que estamos encontrando agora são evidências significativamente mais fortes, em um nível de 3 sigma para uma presença de DMS ou DMDS, ou ambos. O DMDS, assim como o DMS, também é um biomarcador forte e exclusivo aqui na Terra, e já havia sido previsto como um possível biomarcador em planetas com atmosferas ricas em hidrogênio. E isso é o que há de novo, a possibilidade de uma ou ambas dessas moléculas estarem presentes na atmosfera com um nível de significância confiável. Então, embora isso seja animador e um bom motivo para continuar investigando, ainda não é suficiente para considerarmos uma descoberta científica sólida. Para isso, precisamos alcançar o nível de 5 sigma. No nível de 5, a chance de ser apenas um acaso é de cerca de 1 em 1 milhão. O nível de confiança dessa detecção chegou a 99,7%, o que significa que a chance de erro ou ruído nos dados é mínima. O mais impressionante é que a quantidade dessas substâncias na atmosfera do planeta pode ser milhares de vezes maior do que na Terra. E segundo a equipe que fez a descoberta, se realmente houver relação com a vida, o K2-18b pode estar repleto de organismos vivos. O DMS é produzido principalmente pelo fitoplâncton, enquanto o DMDS é liberado por algumas bactérias marinhas. Juntos, esses compostos fazem parte do ciclo do enxofre e até ajudam na formação das nuvens do nosso planeta. Mas como esses gases foram detectados em um planeta tão distante? A resposta está em uma técnica chamada método de trânsito, quando o K2-18b passa na frente de sua estrela. Do nosso ponto de vista, parte da luz estelar atravessa a atmosfera do planeta antes de chegar até nós. Nessa dinâmica, diferentes gases absorvem diferentes comprimentos de ondas de luz, criando uma espécie de impressão digital química que os telescópios podem captar. James Webb, com sua capacidade sem precedentes de analisar essa luz no infravermelho, conseguiu identificar as assinaturas de DNS e DMDS. O K2-18b pode ser um mundo Hisian, um termo criado em 2021 para descrever planetas cobertos por oceanos e com uma atmosfera rica em hidrogênio.
Esses mundos são particularmente interessantes na busca por vida, porque combinam água líquida com uma atmosfera protetora. E a ausência de amônia na atmosfera detectada em observações anteriores reforça a teoria de que o planeta teria um vasto oceano líquido que absorveria esse gás. Mas que tipo de vida poderia existir em um planeta tão diferente da Terra? Tendo como base o que sabemos sobre o planeta, sua atmosfera rica em hidrogênio, fizeram os cientistas começarem a imaginar um ecossistema único. Na Terra, a atmosfera não é composta principalmente por hidrogênio. Entre os principais gases presentes estão o nitrogênio, que representa cerca de 78%, e o oxigênio com cerca de 21%, e outros gases representando em torno de 1%. Essa diferença é fundamental porque o hidrogênio é muito leve, e na Terra ele escapa facilmente para o espaço. Enquanto em planetas maiores e mais frios, como o K2-18b, ele pode ser retido em grandes quantidades, influenciando na temperatura, a pressão e até os possíveis tipos de vida que possam existir por lá. Por isso, esse planeta é um tipo que não existe no sistema solar. No passado, a atmosfera da Terra já teve uma grande quantidade de hidrogênio em seus primórdios. Estudos recentes indicam que logo após a formação do planeta, a chamada primeira atmosfera era composta principalmente por hidrogênio e hélio, os elementos mais leves e abundantes do universo. Então, o cenário mais provável para a vida envolveria organismos semelhantes ao nosso fitoplâncton, ou até mesmo a bactérias marinhas, no entanto, adaptados a condições muito diferentes. No nosso planeta, o fitoplâncton vive próximo à superfície do oceano, onde recebe luz solar para realizar fotossíntese. Em K2-18b, esses organismos poderiam se adaptar à luz mais fraca de uma anã vermelha e possivelmente à pressão de um oceano mais profundo sob uma densa atmosfera de hidrogênio. Os cientistas especulam que esses organismos poderiam ter desenvolvido pigmentos diferentes para captar melhor a luz infravermelha predominante de sua estrela. Eles acreditam que também é possível que tenham evoluído para usar o hidrogênio abundante na atmosfera em seus processos metabólicos. E a produção massiva de DMS e DMDS sugere que esses organismos estariam presentes em quantidades enormes, talvez formando vastos tapetes de algas e colônias bacterianas, que se estendem por oceanos inteiros. Embora seja considerado menos provável, alguns cientistas não descartam a possibilidade de vidas mais complexas terem evoluído neste planeta. Isso porque se a vida começou lá há bilhões de anos, talvez tenha tido tempo suficiente para desenvolver organismos multicelulares. Isso poderia levar a criaturas semelhantes às nossas medusas ou corais, mas adaptadas à química única daquele mundo ou talvez algo completamente diferente que não conseguimos imaginar na Terra. A grande quantidade de DMS na atmosfera poderia até mesmo sugerir um ecossistema marinho altamente produtivo com cadeias alimentares complexas. E se lá existirem animais, eles provavelmente seriam muito diferentes dos terrestres, pois eles respirariam o hidrogênio ou usariam compostos de enxofre em seu metabolismo. Uma coisa que os cientistas concordam é que, muito provavelmente se existirem, esses animais teriam órgãos sensoriais para detectar diferentes comprimentos de luz, todos adaptados para enxergar sob a luz vermelha da estrela e talvez usar formas de comunicação química através das moléculas de enxofre. Entretanto, os pesquisadores continuam mantendo cautela com a descoberta. Isso porque, mesmo com os dados perfeitos, não podemos afirmar com certeza que essas moléculas têm origem biológica em um mundo alienígena. Isso porque muitas coisas estranhas acontecem no universo. Então é possível que processos geológicos desconhecidos ou reações químicas específicas no ambiente daquele planeta possam teoricamente produzir DMS e DMDS sem a necessidade de vida. Para esclarecer essa questão, equipes de pesquisadores agora estão conduzindo experimentos em laboratório para verificar se essas moléculas podem ser formadas por meios não biológicos em condições semelhantes à do exoplaneta. E também estão providenciando mais observações com o James Webb para confirmar os resultados e possivelmente detectar outras bioassinaturas. O que torna essa descoberta curiosa é que, sem confirmada, isso basicamente confirmaria que a vida é muito comum em todo o universo. Este é um pensamento profundo, pois implica que onde existem condições adequadas,
a vida tende a aparecer. Estamos bastante confiantes em relação aos nossos resultados, com a significância que encontramos nesse nível de 3 sigma, e isso se deve, em parte, ao fato de termos feito um número enorme de verificações de robustez. Realizamos isso com múltiplas abordagens e dentro da mesma pipeline de redução de dados. Tentamos várias suposições sobre como poderíamos reduzir os dados e não importa como fizemos, o sinal sempre persistiu. Para nós, isso é uma ótima medida da nossa confiança na detecção desse nível. Mas devemos continuar com uma mente aberta e obter mais observações para que possamos repetir esse sinal. Isso é a marca registrada da ciência, a repetibilidade e o aumento da robustez até que possamos realmente ficar satisfeitos. Ainda não chegamos lá. O fato é que agora, com tecnologia de ponta, talvez estejamos a apenas 1 ou 2 anos de uma resposta definitiva. Que jornada incrível, não é mesmo? A possibilidade de não estarmos sozinhos no universo, com a detecção de DMS e DMDS em K2-18b, nos coloca diante de um dos momentos mais profundos da história da humanidade. É fascinante pensar que, talvez, a vida seja muito mais comum do que imaginávamos. Mas lembrem-se, a ciência avança passo a passo e a cautela é fundamental. Precisamos de mais observações e pesquisas para confirmar essa emocionante possibilidade. E você, o que achou dessa descoberta? Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante para nós. Se você curtiu essa viagem pelo cosmos, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no Infinity Space para mais conteúdo como este. Nos vemos na próxima exploração.